Olá, telespectadores! Como vão? Aqui é o Sensor Studio, quebrando as barreiras do senso comum. Vamos trazer notícias sobre a guerra entre Israel e Irã. As forças israelenses bombardearam a base militar de Parshim, localizada a sudeste de Teherã. Até o momento, pelo menos 950 pessoas morreram e 3.450 ficaram feridas no Irã. Isso aconteceu em Teherã. Aqui foi possível confirmar que as armas de defesa aérea do exército iraniano foram utilizadas. Luzes continuam aparecendo no céu. O exército iraniano lançou apenas um míssil balístico em direção a Israel. E esse míssil foi interceptado. Isso aconteceu sobre Jerusalém. O míssil era um míssil balístico, lançado pelo Irã. Aquele mesmo míssil, lançado anteriormente. Dizem que foi interceptado. Este vídeo mostra a retirada de Israel para a Europa. Muitas pessoas estão embarcando no navio. Atualmente, em várias partes de Israel, a retirada dos europeus continua acontecendo. Segundo informações de Israel, eles sabem onde o Irã está armazenando urânio enriquecido a 60%. Políticos iranianos e a mídia estatal do Irã pediram ataques contra bases militares dos Estados Unidos da América no Oriente Médio após o bombardeio das instalações nucleares iranianas. O canal estatal Channel 3 mostrou um mapa das bases militares dos Estados Unidos da América em toda a região ao alcance dos mísseis iranianos, incluindo Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Iraque. Ao mesmo tempo, os linha dura no Irã argumentaram que essas bases militares dos Estados Unidos da América deveriam ser atacadas. O Estreito de Hormuz é a rota de transporte de petróleo mais importante para a Coreia do Sul. Por isso, a Marinha da Coreia do Sul está considerando operar a unidade Cheonghae localmente para evitar que navios de bandeira sul-coreana sejam apreendidos no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump sugeriu a possibilidade de uma mudança de regime no Irã por meio de uma postagem nas redes sociais na noite de domingo. A declaração do presidente Donald Trump representa uma mudança em relação à mensagem divulgada por altos funcionários do governo no domingo. Mas Trump não afirmou especificamente que os Estados Unidos realizariam uma mudança de regime. Anteriormente, ele havia declarado que não desejava uma mudança de regime e que apenas atacaria as instalações nucleares. De acordo com o New York Times, as Forças Armadas e as agências de inteligência dos Estados Unidos da América detectaram sinais de que grupos apoiados pelo Irã estão se preparando para atacar bases militares americanas no Iraque e na Síria. Até agora, esses grupos haviam adiado ataques contra alvos americanos, e o Iraque estava tentando persuadi-los a não realizar esses ataques. Com o ataque aéreo contra o Irã, dizem que não há mais justificativa para impedir esses ataques. Há uma análise de que, se o Irã tentar bloquear o Estreito de Hormuz, quem acabaria sendo prejudicada seria a China. O Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico rico em petróleo ao Mar Aberto, é uma das rotas de transporte de petróleo mais importantes do mundo. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, no ano passado, cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto foram transportados diariamente pelo estreito entre o Irã e Omã, o que corresponde a 20% do consumo mundial. Para a China, que é o maior importador de petróleo do mundo e o maior comprador de petróleo iraniano, o Estreito de Hormuz é ainda mais importante. Segundo estimativas da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, a China importou diariamente 5,4 milhões de barris de petróleo pelo estreito durante o primeiro trimestre de 2025. De acordo com cálculos feitos pela CNN, com base em dados da alfândega chinesa, isso corresponde a cerca de metade da média diária das importações de petróleo bruto da China no primeiro trimestre deste ano. Segundo analistas, a China não reportou oficialmente as compras de petróleo iraniano em seus dados alfandegários desde 2022, mas ainda é o maior importador de energia do Irã. De acordo com a empresa de dados de commodities Kpler, atualmente cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã vão para a China, o que fornece uma linha vital para a economia de Teherã, que está sob sanções. Ou seja, se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, é muito provável que a China enfrente uma crise energética. Ao mesmo tempo, há uma análise de que o Irã também não receberia apoio econômico. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa da França anunciaram que enviarão uma aeronave militar A400M para retirar cidadãos franceses que estão atualmente em Israel. As pessoas que foram evacuadas de Israel a bordo da aeronave militar serão transferidas para Chipre. Cerca de 250 mil cidadãos franceses vivem em Israel.
A Rússia alertou que, se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, isso não afetará apenas os Estados Unidos, mas causará um choque do petróleo em todo o mundo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou que esses ataques violaram a Carta das Nações Unidas e criticou o aumento das tensões devido aos constantes movimentos de guerra e expansão territorial de Israel. Ele declarou que o Ocidente está aceitando e incentivando isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.